Olá, os prezados líderes de grupo. É uma satisfação, né, tê-los trabalhando com a gente no projeto EcoSan. E eu vou aqui, né, fazer esse vídeo aqui especificamente para vocês líderes, porque vou repassar já, né, algumas tarefas para vocês, né, que tem a ver com a inscrição de vocês no projeto de pesquisa, né, para deixar vocês já, né, devidamente cadastrados e depois orientar os colegas de vocês nos times a também fazer esse devido cadastro, certo? Alguns alunos já fizeram, né, alguns ainda não, e é importante ter essa tutoria de vocês, né, essa colaboração de vocês, certo? E a estratégia inicial vai ser essa: vou começar fazendo o cadastro dos líderes, após preencher os documentos, e depois, né, vou pedir para que vocês, né, auxiliem seus colegas no preenchimento, até porque são vários documentos, né, e realmente tem um tempo, né, da gente colocar tudo isso no sistema, então vamos fazer por partes, ok? Bom, então, vou estar iniciando aqui, compartilhando minha tela, para explicar para vocês, então, né, como que vai ser esse processo, correto? Então, inicialmente, tá, eu vou compartilhar com vocês esse documento aqui. Esse documento, né, é orientador sobre o preenchimento, plano de trabalho e termos de responsabilidade, que são documentos que a Univille exige para oficializar o aluno como aluno pesquisador, né, de iniciação científica. Então, aqui, né, tem algumas informações importantes, né, do qual já coloquei vocês como líderes, né, e tem dois participantes que são, na verdade, do ensino médio, né, do PIC Júnior, né, do qual aqui, né, coloquei, então, né, os alunos, desculpa, né, vocês alunos, né, do qual, né, cada um recebe um número de identificação, né? Então, a Andressa ficou com número 003, a Amanda 004 e assim por diante. Gravem esse número, porque esse número vai acompanhar vocês até o final da participação de vocês no projeto. Ele vai ser o número de identificação de vocês, como se fosse o CPF, né, do projeto, correto? Daí, então, a segunda parte, qual que é, né? O que que nós temos na sequência desse documento orientador para oficialização de vocês como pesquisadores? Tem aqui, né, o item 2, a orientação para baixar, né, no seu computador o projeto geral assinado. O que que é esse projeto geral assinado, né? Então, clicando aqui, a gente entra numa página, né, do qual então nós temos esse termo de trabalho voluntariado. Esse termo, né, que é um documento que fica retido, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, é onde nós temos então o nosso projeto guarda-chuva que a gente fala, que é o projeto geral, onde vocês então deverão, né, fazer, né, toda a questão de oficializar, né, a questão de participação de vocês no projeto. Então, esse projeto ele é geral e é comum para todos os participantes, né? As derivações que a gente fala, né, que são os subprojetos, eles não aparecem aqui, mas têm vínculos, na verdade, né, com a questão da parte, né, que envolve o trabalho. Então, né, nesse caso aqui, como era do PIBIC Júnior, né, ele acaba tendo, então, né, um subtítulo, né, que acaba não tendo para vocês, né, que, né, fazendo a correção aqui, já retirando, no caso de vocês, né, como é a graduação, é simplesmente o título Gestão de Processos Sustentáveis para Cidades Inteligentes, Inclusivas e Saudáveis, e a parte correspondente. Essa parte aqui, na verdade, é nada mais nada menos que o número, né, que eu coloquei para vocês no projeto, que é esse número aqui, né? Então, no caso do Samuel, né, ele é o 001, né, o Lucas 002, e no caso da Andressa, por exemplo, né, ela deveria então preencher com o 003 e assim por diante. Essa identificação é fundamental, né, para que o projeto seja então devidamente aprovado, né? Daí, né, na sequência, tem toda uma descrição do projeto geral, né, que não entra nas especificidades de cada um dos grupos, né, mas faz, né, algumas permeações relativas a isso, né? E depois, né, o que que nós temos, né? O cronograma a ser preenchido, né, as referências que foram utilizadas, e aqui, né, o espaço para declaração, né, de horas semanais, né? Então vocês têm que declarar que tem disponibilidade de horas, né, para fazer, né, as atividades, né? Daqui só retirar o nome então do Samuel, né? E deixar aqui para vocês colocarem o nome de vocês, né? E a assinatura, né? Uma assinatura virtual, né? Da questão da ciência, né, que você
conhece o projeto e que tem horas disponíveis para o projeto. Geralmente é 10, 20 horas, né? Isso eu, na hora de preencher, eu coloco lá no sistema, que não tem que ser seguidas de uma forma rígida, né? Eu até compartilhei, inclusive, né, a tabela de horas, né? Então, fazendo a atividade corresponde a tantas horas, né? Mas coloquem 20 horas, né? Melhor colocar 20 horas todo mundo, que é melhor na questão da pontuação, né? E da realização do certificado no final. Então, temos aqui, então, este primeiro documento, correto, gente? Que vocês, então, deverão preencher, né? Então, esse primeiro documento que está nesse hiperlink aqui inicial, correto? Né, vocês, uma vez que o preencherem, né, aqui tem outras orientações, vocês farão o seguinte, né? Vocês irão postá-lo, né, em um local específico que está aqui, né? Nesse hiperlink aqui, né? Onde é o plano assinado. Então, vocês vão, né, preencher todo o projeto, assinar a parte, né, que corresponde à assinatura, virão aqui, né, clicar no local do plano, porque esse projeto aí que vocês estão preenchendo é o plano, e salvar aqui, como a Gabriela já fez, né? A Gabriela está com a gente desde o semestre passado, né? Então ela colocou aqui. Lembrando que tem uma regra importante, tá, gente, para esse preenchimento aqui, que é o seguinte, né? Então aqui eu vou ter acesso, vou baixar, vou colocar no sistema da Univille depois, certo? Daí ele totalmente preenchido, né, como deve ser feito e tal, né, tudo certinho. E, né, uma questão fundamental e importante é a seguinte, né, que eu quero trazer para vocês, que é a identificação de como deve aparecer, né, esse documento, porque são vários documentos que eu tenho que estar preenchendo, né, e tem uma orientação bem clara com relação a como identificar esse documento quando for salvá-lo, né, neste hiperlink. Vocês têm que colocar o nome de vocês, né, e o número do plano. Então coloca Andressa 003, né? E assim por diante. E identifica dessa forma, porque fica fácil de eu colocar no sistema. Isso me ajuda bastante, né? E caso não esteja, eu vou mandar, vou devolver e pedir para vocês refazerem, né? Porque realmente toma muito tempo identificar, descobrir quem que é. E também falem, né, quando falar para vocês, né, que deverão falar com o grupo no momento certo, para fazer o mesmo, tá? Com os seus colegas de time, né? Então, assim, enfatiza isso, né? Porque eu preciso ter clareza na identificação. Uma vez que foi preenchido isso, né? Vocês vão agora preencher, então, o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, que também é exigido pela pesquisa, né? É um documento, então, que vocês, clicando aqui, vão ter acesso também. Baixem no computador de vocês e preencham com os dados que são solicitados, tá? Então, aqui nós temos, né, todas as questões referentes, né, e o resto dá uma lida para conferir, obviamente, né, e depois assinem, né, estando concordando com os termos da Univille. Então, uma vez que foi preenchido esse documento, o que que deve ser feito? Da mesma forma, né, ser postado, né, aqui neste hiperlink, né, que é a questão, né, dos documentos a serem preenchidos. E tem mais um documento ainda, tem o termo de adesão e tem o termo de voluntariado. Esse termo de voluntariado, né, é outro termo, porque no caso vocês ainda não são bolsistas, né, a partir que as bolsas surgirem, a gente pode colocar vocês como bolsistas, mas aqui, né, é uma exigência que a Univille faz para diferenciar, né, os bolsistas dos voluntários. Novamente aqui preencher todos os dados, né? Colocar aqui, né? Qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Mas já tem coisas que estão preenchidas, não precisa mexer, ok? Vou até deixar aqui com uma cor diferente, né? Para dar uma enfatizada, né? Então aqui não precisa mexer, meus dados não precisa mexer, né? E somente depois de ler e concordar, né? Colocar a data e assinar, né? A Univille, por sua vez, então, né? Vai elencar as testemunhas e vão assinar também. Mas vocês vão ter que fazer até aqui a assinatura, com o preenchimento dos dados lá em cima. Feito isso, né, com os dois documentos, né, dessa segunda parte, o que que deverá ser feito então? Vocês deverão postar esses documentos assinados neste hiperlink aqui, salvando novamente no formato nome e termo. Isso até quarta-feira da semana que vem, às 23 horas, porque é onde então eu vou conferir um por um na última conferência, né, e vou colocar no sistema na quinta-feira. Daí tudo certo, coloquei todos. Eu vou falar com vocês, possivelmente na sexta.
façam o mesmo com seus colegas de time, onde então vocês vão ter que explicar, né, e voltar aguardando então, né, eu colocar um prazo para ir colocando todos esses dados, né, para que eu consiga, então, efetivamente, né, fazer todo esse trâmite, né, para oficializar vocês, então, como pesquisadores, dando direito a certificado no final, né, assinado pelo pró-reitor, né, e outras questões, né, burocráticas que são extremamente importantes, correto? Então, gente, essas são as devidas orientações, então, e isso é que eu preciso que vocês façam, então. Eu preciso desses termos devidamente, corretamente preenchidos, né, para que tudo, então, funcione da melhor maneira possível, né, e que a gente, então, tenha sucesso aí, né, nessa inscrição de vocês. E, né, vamos seguindo, né, nosso cronograma de reuniões. E a próxima reunião, né, provavelmente, não lembro do cronograma de cabeça, né, mas a gente tem que começar a falar dos subs também. E também vou dar a devolutiva, né, dos mini reviews e passar as orientações para o acesso ao banco de dados, né, ou né, outras atividades, né, que aí depende de cada time. Correto, pessoal? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Fico à disposição de vocês. Um forte abraço, um excelente final de semana.